Uma igreja forte espiritualmente também é uma igreja socialmente significante. E eu sou Denise Fragali, esse é o podcast Vozes Únicas, e mais uma vez estamos juntas aqui, eu com minhas amigas, e hoje eu quero apresentar aqui Carla e Deise. Vamos estar juntas conversando sobre as coisas de Deus para abençoar a sua vida, falando sobre esse assunto, sobre esse pilar da nova igreja que é ser socialmente significante. E esse tem sido, né, o pilar da nossa igreja. Temos 4 pilares: sermos espiritualmente vibrante, profeticamente Sim. relevantes, socialmente significante, evangelisticamente potente. E esses pilares falam muito da nossa Sim. identidade como igreja, como quem somos. E se você for lá na introdução do site da igreja, onde revela a nossa visão é revelar Jesus Sim. ao mundo, através da pregação da graça, da fé, impactando pessoas, né? Amém. Servindo pessoas. E o nosso maior exemplo tem sido Jesus. Sim. Jesus é o nosso exemplo de servitude, de amor ao próximo, de alcançar pessoas, impactar vidas. Então, nesse trilho de quem ele é que a gente revela o amor de Deus. Não há outra forma de revelar o amor de Deus senão mostrando Jesus, né? E Jesus é visto através de cada um de nós que temos ele. E esse episódio em especial eu vou amar conversar, porque tudo surgiu muito de uma forma muito intuitiva, muito natural, orgânica. Quando nós fundamos a igreja, eu já tinha isso no meu coração, essa visão, sabe, de amor ao próximo, de alcançar pessoas necessitadas, pessoas que eram carentes em tantas áreas, Sim. né? E a gente sabe que era uma forma de revelar Jesus, também tendo ações próprias de amor a elas. Uhum. Então, bem no começo, lá quando não tinha equipe nem time nenhum, Uhum. a gente já fazia isso, né? Já abençoava famílias Sim. que precisavam, acabava fazendo parceria com algumas instituições Sim. que pediam ajuda às crianças. E a gente, de uma forma muito caseira, vamos dizer assim, sem uma formação, foi começando um trabalho desde o dia zero da nova igreja. Mas isso tinha um fundamento, sabe? E é isso que eu queria da gente conversar. Sim. Eu vejo um episódio da Bíblia onde um fato muito interessante ainda acontece no dia de hoje. As pessoas perguntam assim, mas vocês precisam ajudar mais aos pobres, aos necessitados. E o que a igreja faz, né? E a gente sempre fez com a mão, Sim. né? Sem mostrar a outra. A gente nunca ficava divulgando muito o que fazia. E aí eu lembrei daquele episódio da mulher, que ela chega num encontro com Jesus numa cidade e ela traz um frasco de perfume caríssimo e unge a cabeça dele, né? Derrama sobre a cabeça dele. E aí aquilo era a visão, né, de Judas, de que era um perfume caro, podia ser usado para abençoar, ajudar os pobres. E aí Jesus diz, os pobres vocês sempre os têm. Né? Ele diz isso aqui em Mateus 26:11, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Falando daquele momento precioso que a mulher priorizou Jesus. Então, nossa visão inicial, né, que, vamos dizer, que inicia e finaliza, é priorizar, apresentar Jesus para as pessoas. Evangelizar elas com o evangelho da graça, da fé. E a gente tem feito isso, né? Exatamente dessa forma que a gente tem feito, pastora. A gente costuma falar que, né, Deise? A gente costuma falar que ir para as ruas, né, fazer o trabalho que a gente faz, né, é só um meio, né? O nosso fim é apresentar Jesus. Isso. O nosso objetivo principal
é levar algo que transforme Sim. a vida das pessoas que, de Isso. alguma forma, estão mais invisíveis à sociedade, É, ou estão mais fragilizadas, né? é. Ou estão mais debilitadas por questões, né, que Uhum, acontecem na vida. Então, a gente apresenta esse Isso. pilar do socialmente significante não como um assistencialismo. Isso. Nós Muito bom. não fazemos aquilo que a gente faz Como uma como instituição, né? como um assistencialismo. É. A gente não está ali só para levar um alimento ou para levar. Isso é uma estratégia. É. Isso é a forma, a ferramenta pretexto. Sim. que a gente tem para levar algo que transforme a vida dessas pessoas. Sim. E a gente acredita que o que transforma é a palavra. Isso A mesmo. gente acredita que o que transforma é Jesus. E a gente leva esse Jesus Isso. com o nosso amor, Isso mesmo. com o E cê nosso sabe- abraço, né? A gente recebe, a gente costuma falar que a gente transforma, a gente transborda É. aquilo que a gente recebe. Muito Então a bom. gente aqui recebe um amor sobrenatural. Entre quatro paredes a gente recebe um amor sobrenatural. Que não é para ficar só Que em não é você. para ficar. Então a gente entende que às vezes as pessoas não estão aqui, elas não chegam aqui. Sim. Então vamos levar tudo isso, vamos transbordar fora dessas quatro paredes tudo aquilo que a gente recebe aqui. Isso então eu mesmo. recebo, a senhora recebe, Deise recebe. Facilitar o acesso, Facilitar o acesso. O acesso a ele. Então a gente leva isso através das ações que a gente Sim, tem, sem as dúvida. ações que ser socialmente significante, né, que o SOS apresenta hoje para os membros da Sim, igreja, para as isso aí. pessoas que querem, para as pessoas que querem ajudar. Então tirar de essa visão do assistencial, É muito bom. apesar de fazer parte, apesar de estar ali, Na prática, faz tá toda ali a presente. diferença. E eu acho também, uma coisa que eu fiquei pensando quando a gente falou sobre esse tema, que tem os dois lados, né? Sim. As duas vias são importantes, né? E quando eu fiquei pensando nesse tema, me veio um entendimento assim de que Jesus ele era muito ativo, né? Jesus era muito prático, ele era dinâmico, ele ia até as pessoas e ele via que ele queria transmitir a palavra, implantar o reino de Deus aqui nessa Sim. terra, mas que ele também não ficava indiferente à necessidade delas. Ele né? multiplicou pães e peixes. Exatamente, ele via que era um caminho também, porque aquilo era saciou importante. a fome né? e a sede, né? da Exatamente. povo. Então, se fosse só o espiritual, a hora que ele acabasse ali a palavra dele com aquele grupo de pessoas, agora dispensa eles. Sim. Não, eles passaram o dia aqui tão com fome. Sim. Então, Jesus se importava também, eu né? fiquei pensando justamente nisso, sabe? Nessa forma como Jesus, ele não ficava indiferente a uma necessidade pontual ali daquela pessoa. Sim. E eu vejo que ser socialmente significante tem significado, muitas das vezes, retomar a dignidade de algumas pessoas, né? De mostrar para elas que elas têm direito, sim, a serem vistas, a serem abraçadas, a Isso. terem um alimento, a terem uma assistência, Sim. né, mais pontual ali. Então, eu acho que engloba tudo isso, né? E não pode ser, sabe, Carla e Deise, não pode ser assim, um pilar de uma igreja, mas não ser o seu caráter, Sim, o seu sim. perfil. Porque eu posso muito bem ser generosa, né, em dar uma ajuda. Vou comprar uma cesta básica para ajudar na distribuição. Mas no meu dia a dia eu sou Sim. completamente, né, fechada para ser generosa com os de casa, por exemplo. Sim. Então, eu acho que essa palavra fala muito sobre generosidade. Nós falamos disso como um fruto do Espírito, né? Bondade, benignidade são elementos do fruto do Sim. Espírito que expressam amabilidade e generosidade. Sim. Então, nós somos generosos porque é fruto da nossa vida. E não é só simplesmente ir nas campanhas, né? Aquele
só num período. Sim. No Natal eu abençoo com uma roupinha e um presentinho de Natal. Depois o resto do ano eu não abençoo mais É um ninguém. estilo de vida, Não, é o né? nosso estilo de vida, ser Ser generoso com os que estão em casa, com os que estão próximos. E Jesus, naquela passagem do samaritano, ele pergunta, ele faz uma pergunta depois que ele conta a parábola. Ele pergunta, mas quem foi o próximo, né, Sim. daquele homem? Foi o que usou de misericórdia. Foi a resposta. Aí ele respondeu, então vai e faça o mesmo. Uhum. Então, usar de misericórdia é ter graça, sabe? Da Sim. mesma forma que fomos alcançados pela graça de Sim. Deus. Sim. Deus nos alcançou pela graça, pelo amor dele. Nós éramos carentes da glória de Deus. Então, a Sim. gente olha assim, as necessidades materiais, nós tínhamos uma necessidade Sim. espiritual que definia a nossa vida eterna. Olha para isso. É. Nós éramos carentes de Deus. Então, ele derramou graça sobre nós. E da mesma forma, nós temos que ser graciosos Sim. com Sim. pessoas. E o próximo, quem é o seu próximo? Fica essa pergunta, né? Quem é que eu tenho que ajudar? Quem é que é o meu próximo? É quem está no teu Sim. É. caminho. Né? Tá no teu caminho, é teu Sim. próximo. Foi o que aconteceu com aquele samaritano ali. Ele passou por aquilo ali, viu uma necessidade e ele agiu. É a sensibilidade de você parar, às Isso. vezes, algo que é Sim. importante para você também se doar, né? Ter aquela empatia com a necessidade do outro. Porque a gente está numa sociedade onde eu As pessoas preciso cuidar desprezam, do são que é meu e a indiferentes, indiferença está aumentando, né? egoístas, Exatamente. negocentristas. É E aí, verdade. quando você vem para isso que a gente está conversando aqui, né? De socialmente significar algo para alguém, É. né? É você doar o seu tempo. Quantas vezes a gente já parou né, nas ações, assim, e ouvi histórias que você fala, gente, acho que eu não ouvi isso nem num filme. São Essas histórias situações. incríveis de você. São situações que as pessoas trazem, assim, que a gente. É porque assim, a gente já está, acho que há uns 4 anos, vou falar do Nova nas Ruas, por exemplo, né? Que a Sim. gente está há uns 4 anos, Sim. que começou de uma forma assim, a senhora lembra, Eu pastora? A lembro, gente chegaram chegaram Os cobertores. nós já cobertores de tínhamos feito as doação. campanhas de Isso, inverno, já tinha chegado todo o material, já tinha Aham. sido entregue. isso. E alguém que se atrasou na entrega Uhum. Entregou resolveu depois, né? entregar, sei lá, 17 ou 19, não lembro bem o número, assim, cobertor. Sim. Isso. Aí chegou, agora já mandamos, como é que vai Uhum. fazer? E vieram até mim, pastor, o que faz? Eu falei, pode levar para as Isso. ruas. A gente ia sair, a gente estava com uma turma, né? A gente ia sair para comer um hambúrguer. Aí eu lembro, aí eu falei assim, gente, olha só, vocês topam Sim. não ir para o hambúrguer? Vamos para as ruas, porque tá um frio horrível. Tava muito As frio. pessoas estão com frio agora. Aí eu cheguei para a pastora e falei assim, pastora, a gente ia sair para comer um hambúrguer. Aí ela, vai, mas coloca uma Bíblia Bíblia junto. junto. Uma Bíblia junto. E ali nós éramos mais 7 pessoas, mais 7 pessoas, e nós fomos ali para debaixo do viaduto, ali perto do metrô, né? No final da barra. Isso, no final da barra, e ali começou o Nova nas Ruas. Aquilo acendeu uma chama Foi, de continuar. Foi uma coisa né? assim. Até para nós, no sentido assim, gente, tem essa veia aqui dentro, vamos servir. E a gente, né, e a gente falou assim, a gente tem que fazer isso sempre. A gente tem que fazer isso sempre. Não, foi não muito pode. bom. Depois a gente daí depois, no final de tudo, a gente foi comer o hambúrguer. Aí a gente conversando ali, a gente tem que fazer isso sempre, porque foi assim, foi incrível. A gente recebeu tanto ali, né? Foi. A gente recebeu tanto, a gente Que as se pessoas, sentiu assim. elas ficam impactadas, sabe? Ficam. Quando elas veem o teu coração. Você encontra Porque- muita gente que, de alguma forma, principalmente nas ruas, que elas têm uma história, muitas das vezes Sim, estão uma família. desviadas assim da família, afastadas da família por brigas, quantas, né? Mas Sim. às vezes tem um entendimento de, eu já frequentei uma igreja, mas infelizmente agora eu não posso mais. Então, quando você dá uma Bíblia, a gente já parou para ler Bíblia com as Junto. pessoas ali, elas, eu Entendi. conheço esse texto, sabe? Então você fala, nossa, isso está à sua coisa disposição. linda. Elas pedem um louvor, Elas elas cantam tocam esse com a louvor. gente, elas pedem para tocar com a gente. Então, o que a gente entendeu desse movimento, né, é que
as pessoas que estão ali nas ruas, a maioria delas, elas têm casa, Sim. elas têm família. E elas estão nas ruas porque o marido agrediu a Sim. esposa. Aí a esposa está na rua. É. Aí, a mãe expulsou o filho porque o filho está envolvido com drogas. E eles ficam de segunda a sexta nas ruas para conseguir o dinheiro do gás e volta no final de Sim, semana sim, para sim. casa. Então, são questões que, quando a gente chega nesses lugares, a gente teve um entendimento, né, que o que vai transformar a vida dessas pessoas não é apenas uma cesta prato de básica ou comida. um prato de Pontual ali. comida. Uma roupa quente, é algo mais, A né? gente precisa sentar com eles, E trazer entender essa que dignidade, né, que para Jesus pode mudar a história delas, né? para eles. Aquela ajuda, ela é tão momentânea, né? É pontual ali. Você deu um prato de comida, você entregou um casaco, né? Um Sim. cobertor. Mas amanhã ela tem fome de novo. Então a necessidade dela básica é a mesma. Se ela entender que o que ela precisa é de alguém que mude essa história de Sim. vida delas, tire elas da miséria, tem para ela planos de prosperidade, de Sim, paz na sim. família, de prosperidade. Se ela entender isso, ela vai abraçar Jesus. E a ferramenta, como a Carla falou, eu acho que a ferramenta ela é importante, né? Porque É. quantas vezes a gente chegou para falar, ela falou assim: "Ah, tá bom, Jesus, mas eu tô morrendo de fome". A gente não tem problema, a gente tem uma quentinha aqui e a gente dava a quentinha e aí ela se abria para ouvir. Porque Isso. ela falou assim: a minha necessidade agora, eu não vou é como se ela falasse pra gente: "Eu não vou conseguir te ouvir com a minha barriga roncando". Sim. Mas com você entregando, olha, a gente está te dando o que você precisa pontualmente, que é o Mas seu alimento agora, mas o que a gente quer te falar é é que há sobre algo isso, melhor. sabe? É Há sobre um outro. Jesus que quer te tirar daqui. Isso. Ele não quer que você fique Isso. todos os dias É aquele que é mendigando, o né? pão da vida. Exato. Né? Jesus tem que ser apresentado como o pão da vida, o que sacia a fome, né, do homem, da mulher, de dentro, né, algo interior. E tem uma passagem que a gente às vezes pensa que está ajudando pessoas, né? Fazendo para as pessoas. Aham. E o que a gente tem que entender é que a gente faz para Jesus e faz como se fosse É isso Jesus. aí. Você ali é Jesus para as pessoas e você faz como se ele fosse o Jesus. Porque tem uma passagem de Mateus 25, de 35 a 39, diz assim: "Porque tive fome e vocês me deram de comer. Sim. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver." Então os justos perguntaram: "Quando foi, Jesus, né, que vimos o Senhor com fome e demos de comer, ou com sede e demos de beber? Ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiro, o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo?" Aí Jesus responde: "Quando você fizer a um desses meus pequeninos, está fazendo a mim." Então, a gente entende que quando você faz, você está fazendo por amor a Jesus, está fazendo por Ele, né? E esse é o propósito, a gente serve pessoas, né? Serve a Deus servindo pessoas, porque Deus está lá, Sim. né? No trono de glória, e a gente quer servir a Ele. De que forma que você pode fazer isso na prática? Servindo pessoas, sabe? E esse é o objetivo da gente como igreja que somos, como cristãos que somos. O cristianismo tem que ser prático. Grande cristianismo prático é vida prática, né? Do teu dia a dia. E eu quando eu vejo assim na rua, hoje em dia, a gente tem muito receio, né, de ajudar alguém num ponto de que o carro para, do sinal de trânsito. Você não sabe se é verdadeiro alguém necessitado, se é um assaltante. Então, às vezes, você abriu o vidro do teu carro, você fica receoso do que vai acontecer. Mas sempre que eu tenho oportunidade, sem ter esse medo, eu estou me sentindo segura para fazer aquilo,
eu nunca questiono assim, será que essa pessoa vai usar esse dinheiro para Sim, comprar mesmo alimento? Porque esse não é o meu papel de julgá-la, sabe? sim, Meu papel é de ser Jesus para ela naquele momento. Meu papel é de ser dirigida pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus dirige a gente, ele não deixa a gente entrar exatamente, no engano do que vai exatamente. fazer naquele momento. Eu vou. E aí tem pessoas que pensam assim: eu não vou ajudar o fulano Uhum, que eu conheço ali, porque ele vai abusar de mim. uhum, Toda hora vai vir pedir. uhum. Ou então, não vai fazer a coisa da maneira certa. E aí você deixa de ser Jesus. Então, Sim, ouça a voz do Espírito tem que ser Santo, guiado. deixa ele te É. dirigir, E você sabe uma vez, que ele não pastor, vai levar você para engano nenhum. teve uma vez essa questão de ser guiado, ela é muito importante mesmo, né? É. Porque já teve vezes que eu falei, não vou dar, porque, né, não vou dar nenhum dinheiro aqui para essa pessoa, porque eu acho que se eu der, vai acostumar, né? Aquela coisa que às É vezes a gente isso, usa. é. E já teve vezes que eu senti paz nisso, já teve vezes que eu saí e o Espírito Santo falou assim, mas era para você dar. Porque esse eu Isso, quero que você abençoe. é, E eu já precisei dar a volta no quarteirão para entrar. Falei assim, então deixa ele lá de novo, porque é. eu vou voltar. Então, assim, é ter essa sensibilidade do espírito, né? Ter. Porque eu sempre falo o seguinte: a gente não conhece o coração, né, das Não, pessoas, mas Deus Deus sabe. E sabe. Ele conhece também o nosso. Ele sabe da nossa Isso, disposição em servir. E Ele isso, não quer nos fazer a palavra nos fala que a gente não vai ficar enganados, né? Não vai ser isso, confundidos isso, se a gente tiver nessa sensibilidade. Então, quantas isso das vezes a mesmo. gente já foi para as ruas, muitas das vezes, e pessoas vindo conversar com você, você fala assim, essa história é mentira. Porque o Isso, Espírito Santo fala, isso não é verdade. E isso, quantas vezes a pessoa às vezes não fala nada, o Espírito Santo fala assim, toca nesse assunto com ela. isso. E aquilo flui, sabe? E ela se Uhum. abre. Quantas pessoas já aceitaram Jesus nas ruas? Eu vejo Quantas que. pessoas já É. abriram, Você sabe sabe, que, coisas bem. só interromper um pouquinho, Carla, para não Aham, perder aqui uhum. o fio da meada, a gente não pode também é, deixar de lado a compaixão, sabe, pelas Sim, pessoas, ficar insensível a exatamente. elas e entrar na frieza que esse É, mundo, que já né? está. O mundo hoje, qual é o mundo? Eu tenho a minha geladeira cheia, a minha despensa cheia, o meu carro na garagem, o meu telefone aqui, eu tenho minhas necessidades, eu não Uhum, preciso do tá outro. tudo bem. Então eu não quero. E para que eu vou me envolver com alguém? Porque esse envolvimento vai demandar muito de mim. Sim, dá Então, trabalho, né? você entra Dá para. Dá trabalho, é Dá trabalho trabalho, ajudar. você exatamente isso, entra dá num mundo trabalho. fechado e daqui a pouco você tá já insensível, você já não tem compaixão, sabe, É, por alguém. Então, é muito importante a gente manter essa linha, assim, de um coração sensível. Isso é sim, muito sim. A importante. gente, eu acho que nesse quesito, né, a gente quebrou um paradigma, a Nova quebrou um paradigma muito grande. Quando a É, gente faz o SOS Day, por exemplo, que a isso. gente traz todo É, mundo para cá, a gente É, traz todo mundo para dentro da nossa casa, é. a gente convida as pessoas para estarem aqui para que a gente possa é, servir A a essas elas. pessoas. É. Então, quando a senhora falou a questão do do voluntário, né, do sim, É. servir. servido. Quantas pessoas que estão aqui na Nova há anos, né, Isso. não tinham se identificado ainda com uma ação para estar Aonde servindo, um lugar, aonde né, elas onde iam elas iam ser servir. úteis, né? E elas podem, dentro daquilo que elas sabem fazer, É, da Exatamente. Isso é dentro da muito formação legal. delas. profissão delas, elas conseguem passar um dia servindo as pessoas que nós convidamos para estar aqui. Isso. Então, essas pessoas primeiro elas se sentem honradas e felizes porque elas foram Claro, vistas. claro, Elas foram claro. vistas, né? É, Alguém me viu, a sim, Nova me viu, é, né? E Isso. elas vêm para cá e É, elas recebem é, abraço, carinho, isso. elas recebem Exatamente. cuidado de todos os De todos os tipos. Então, tipos. uma sessão de fisioterapia que é, elas ficam assim, uma sessão, um atendimento médico, A um atendimento estética, dentário, de um, estética. saem daqui penteadas, maquiadas, felizes, com É, óculos, muito bom, alimentadas. importante. E muito bom. assim, Essa e o mais dignidade, né? importante de tudo, elas saem daqui se sentindo valorizadas, elas saem daqui se sentindo dignas e É, saem daqui sabendo
que tem um Jesus Isso. que pode transformar aquela vida. É Tem verdade. uma Pode igreja transformar a que vida delas, permite que elas acolhe, né? acessarem esse Jesus, né? Uma igreja acessível, É, uma igreja que isso. acolhe, uma Isso. igreja que recebe, onde os seus membros são generosos, onde Isso. os seus membros são despretensiosos, assim, É. né? Desprendidos de várias coisas que a gente Sim. vê aí hoje, E aí fora, né? E foi legal, falando assim dessa ação específica do SOS, né, agora, é uma ação que a Nova Ah, o lá da fez, Rocinha. não de O forma daqui, geral, porque aham. aí é trazendo para nós, como voluntários, é você falar pros nossos irmãos aqui, os É. nossos, né, amigos aqui, fala, você pode servir com aquilo que você sabe Sabe fazer no seu fazer. dia a É dia. isso aí. Se você é um advogado, se você é um médico, se você Isso. tem uma profissão na área da estética, você pode servir, porque as pessoas, elas ficavam aquela coisa só para quem sabe evangelizar, né? Sim. Só para o evangelismo, falar de Jesus para as ruas, é só para quem tem esse chamado evangelístico. Mas a gente veio mostrando que dentro da tua profissão, no teu dia a dia, você isso aí. você está servindo, Isso mesmo. né? E aí elas vieram aqui para essa ação, entendendo assim, nossa, eu estou fazendo aqui, mas isso também eu vou estar servindo Jesus no meu dia a dia, quando eu atendo um paciente, quando eu, né, atendo um cliente para cortar um cabelo, enfim. Então, tirou também essa venda de que, né, falar de Jesus é só daquela forma, a pessoa com a Bíblia debaixo do braço, indo para as ruas falar, não, eu falo com a minha profissão, eu O falo... estigma, né? O estigma eu que sirvo existe, né? com aquilo que eu tenho Isso informação. Isso foi muito bom. E acendeu desculpa, Não. mas acendeu no coração delas esse desejo de estar aqui servindo. Claro. Tanto que hoje a gente tem um espaço e a gente, para atender a comunidade, então a gente atende a comunidade da Nova, pessoas que estão na Nova Igreja, membros. Por sinal, são a maioria, mais de 50% hoje dos atendimentos são das pessoas, para as pessoas da igreja. E a gente atende a toda a comunidade. Então, isso foi uma demanda que veio dos próprios voluntários, que falaram, olha, eu não quero fazer isso só uma vez no mês, ou 2 vezes no ano. Não, vamos fazer toda semana. A gente está aqui, é como se fosse um dia no meu consultório. Isso. E as pessoas estão aqui. Maravilha. Prestando esse serviço. Como eu falei, a coisa começou muito caseira, mas a visão era a mesma, né? De abençoar vidas, ter empatia pelas pessoas, ter o olhar, né, para aqueles que têm necessidade. Então, essa mesma visão cresceu, né? Ela alcançou dimensões muito maiores, ampliou-se isso para abriu para oportunidades de pessoas servirem dentro da sua formação, mas a visão continua sendo a mesma, o amor ao próximo, sabe, o servir, o abençoar pessoas, porque o negócio de Deus é pessoa. Não tem jeito. Não é o fazer, não é o projeto, né? Não é o evento. Isso. O evento SOS Day, Nova nas Ruas, o evento é o que menos importa. O que importa são pessoas. Sim. Esse é o negócio de Deus e é o nosso também. Então, dessa forma, quando a gente coloca o foco dessa maneira, você tem a oportunidade de ser generoso, você tem a oportunidade de ser um doador, né? Um instrumento, um veículo de transformação na vida das pessoas. E olha só, essa lei de se doar, de semear na vida das pessoas, ela é uma lei universal. Quando você semeia essa bondade, essa generosidade na vida das pessoas, é isso que você vai colher. E você sabe que se as pessoas conhecessem esse segredo de como isso faz bem para a alma, sabe? Pessoas que às vezes estão deprimidas. A ciência, a neurociência hoje fala que se você quer ter longevidade, se você quer ter saúde mental, você tem que ser uma pessoa generosa com seu tempo. Faça algo por alguém. E isso vem numa colheita de um bem-estar, sabe? A dopamina é liberada quando você faz o bem.
Então, isso é comprovado pela ciência, aquilo que a A Bíblia Bíblia já falou. já nos diz, né? Então, a nossa colheita de todas as vezes que a gente se envolve com coisas de Deus, né? Uhum. E relacionada a pessoas, servindo dentro da igreja, servindo fora Sim. da igreja, servindo pessoas, você colhe isso de uma Isso maneira gera muito. vida, né? Porque a Gera palavra, vida. se a gente for, a palavra, ela nos incentiva a isso. E ela não nos incentivaria a algo que não nos fosse gerar vida, Exatamente, né? Então, o exatamente. servir, o compartilhar, o ser generoso, Sim, sabe? O olhar para o outro com essa sim, empatia, uma escuta ativa, né? Você é, prestando atenção. sim, Isso tudo gera vida em nós porque a gente está cumprindo o que a palavra nos é, orienta, né? E é isso que a gente sempre fala para as pessoas, é, sabe? Sirva, porque é mais do que também para o outro, é para você. é, É a mesma questão exatamente. quando você perdoa, você que está se liberando. É a É, mesma quando você serve, o benefício também é, está indo para você, porque quantas vezes a gente voltou assim, exausto, mas o coração É verdade. transbordando, é. porque isso Isso gera mesmo. vida, Você né? sabe que as voluntárias do Nova Off, que é o nosso bazar aqui da igreja, que recebe doações de roupa, calçados, homem, mulher, criança, e se transforma nisso assim em venda muito Sim. acessível para todo mundo. As voluntárias desse local, elas disseram: eu parei de tomar Olha isso. antidepressivo, É isso. eu parei de sentir dor no corpo, que eu ficava em casa Tira o parada. foco, né? Agora eu venho para a igreja, arrumo roupa e Isso. trabalho. Eu deixei de É ter isso. foco em mim mesma. É isso. Que aí a pessoa sai do centro, sabe? E coloca o Jesus e o outro. E isso é ser Isso cristão. traz sentido para a vida, né, pastora? A gente Traz. quando a gente vê o propósito, né? É o Qual o propósito? propósito, qual a motivação? Propósito é você levar o amor de Jesus para É, todos. isso. De que forma você leva esse amor de Jesus para todos? Eu acho que é fazendo tudo isso Isso. que a gente faz, que a gente tem É. feito. A gente doando a nossa É. vida, o nosso tempo, a nossa Isso. escuta, Isso. o nosso abraço, para todas as pessoas. Isso. A gente pode encontrar pessoas aqui que estão carentes desse amor, desse isso. afeto, que estão ouvindo, mas ainda não entenderam o que é Da isso, forma né? certa. Da forma certa, né? E a gente tem visto muitos testemunhos, né? São muitas Muito, histórias. muito retorno. A gente teve, Bom. a gente teve agora há pouco tempo, o que eu acho que assim é lindo, né? Quando o ciclo ele se completa, né? Ele vai sendo fechado, né? Pessoas que em algum momento estavam ali sendo resgatadas. Sei. E hoje essas pessoas com uma vida já restaurada, Olha, que maravilha, né? nas ruas com a gente ou em alguma outra ação, ou fazendo a mesma coisa Que pelo receberam. outro que recebeu. E contando a história de como foi, de como aconteceu, Sim. de como a gente, na última saída, a gente, na área da dependência, uma pessoa nossa que recebeu uma ajuda, Sim. que foi acolhida, que recebeu tratamento, que recebeu cuidado, estava nas ruas com a gente e acolheu Sim. uma outra pessoa. Muito lindo É um isso, né? ciclo, né? E fez a mesma coisa por ela, lógico, né? Acompanhado, Sim, com a gente sim. ali junto. Com a gente. E assim, e hoje a gente vê os dois, né? Nesse trilho aí da recuperação, os dois vivendo uma vida com Jesus, porque a gente pode, a ciência, lógico, né, que a gente segue a ciência, a gente segue aquilo que a gente aprende, a gente usa os recursos naturais. Os recursos naturais, mas crê no sempre sobrenatural. colocando que o pilar principal
principal, aquilo que sustenta, aquilo que vai trazer a verdade, que vai trazer a cura, que vai ter... A Transformação. transformação é Jesus. É o que completa, né? Porque muitas pessoas, elas são libertas, né? Muitas pessoas têm a sua necessidade ali física, natural, às vezes suprida, mas o vazio, se ele não for preenchido com Jesus, com a palavra, esse vazio vai continuar e aí, se não voltar para a mesma situação, vai entrar em outras, porque vai substitui, precisar né? preencher É aquilo ali. verdade. E o que a gente tem sempre falado é isso. Não existe nada que pode fazer esse preenchimento que não seja a palavra, que não seja Jesus. Isso a gente também fala com relação a servir, a ser voluntário, sabe? Ser voluntário, servir a teu irmão, a tua igreja. Ela também preenche lacunas na tua vida que outras coisas não vão conseguir preencher. Foi aquilo que a senhora falou, que tira o foco, muitas das vezes, de um problema seu, de uma... foi interessante, umas 2 semanas atrás eu estava... uma experiência minha, né? Assim, eu estava bem mal, eu fiquei bem realmente mal de saúde. E aí eu tenho uma pessoa na família que estava pior de saúde. Conseguiu ficar pior. Conseguiu ficar pior e precisou ser internado. E aí eu falei com o Bruno, meu esposo, falei, eu vou lá visitar meu tio. O Bruno falou, você tá doida? Você vai visitar? Eu falei, Bruno, por favor, isso me gera vida. É isso aí. Porque eu estou indo numa ação para alguém que precisa mais do que eu nesse momento. E isso me gera vida. Ele falou, você não pode? Eu falei, não, pode deixar, porque se eu ficar aqui na cama... Você pode repetir o que... Se eu ficar aqui na cama, isso vai me gerar morte. Mas se eu for sair, eu vou conseguir produzir o que a palavra está me falando. Isso me gerou vida e eu fiquei bem melhor, assim, sabe? Eu voltei bem melhor. Claro, triste pela situação, mas... Eu saí de uma inércia e falei, não, eu vou servir. Eu estou servindo a ele precisa de uma visita, né? Então, são essas coisas que a gente está sempre São colocando, atitudes da né? vida cotidiana. Você não pode esperar o SOS Day para você ser o cristão de verdade, né? É no teu dia a dia. Por isso que o mais próximo de você, são os primeiros da sua própria casa. Sim. Sabe? Que não adianta nada você estar... sendo missionário lá na África e perdendo a sua família. Não adianta nada você estar servindo nas ruas e os de casa estarem sem ser servidos, né? Então, é no teu dia a dia, aquilo que você encontra. O teu mais próximo é ali. Primeiro os seus familiares, e depois você ter essa visão também não egoísta de dizer assim, não, eu já ajudo, já sirvo os de casa. Né? Não abrir isso para outras pessoas que talvez não estejam dentro do seu centro de ação, mas que você pode impactar de alguma forma. Você sabe que tem pessoas que às vezes não tem... É uma senhora. Eu não tenho condições de ir com vocês para a rua, mas eu posso ser uma financiadora, né, do trabalho. Então, investe, diz, olha, eu não vou poder estar lá, mas está aqui minha contribuição. E isso tudo faz parte. No ministério de Jesus, haviam mulheres que eram as que investiam no ministério dele. Lídia, né? E que é falado lá na carta de Filipenses, Lídia, com uma equipe de mulheres abastadas, sustentaram Paulo. Durante todo o tempo em que ele ministrava ali nas igrejas da Galácia, de Filipos, de Colossos, eram elas mulheres. Então, ou seja, elas eram parte de um trabalho, né? Evangelístico, um trabalho de implantar igrejas. Então, elas não estavam, talvez, lá na frente, né? Campo, como Paulo, pregando. Talvez você não está lá na frente como um pastor, mas você pode estar contribuindo com alguma coisa. É verdade. Vindo junto, dizendo, o que eu sei fazer? Eu sei fazer uma massagem, eu sou uma fisioterapeuta, eu sou uma médica. Então, dentro disso, eu vou ser Jesus para essas pessoas. Eu vou revelar o amor dele. Coração disponível, porque quando você está com o coração disponível, o que vier você As coisas acontecem. Né? A gente tem um voluntário que ele não participa das ações em loco, né?
Mas agora, com os cursos profissionalizantes, quer dar todos os cursos. né? Resolveu dar todos, quer ensinar tudo o que sabe na Para as área, pessoas, para para as preparar pessoas, tanto que pessoas. foi a primeira turma que a gente abriu, É, e para preparar pessoas para o mercado de trabalho. maravilha. E assim, Porque às vezes eu as falo que é a pessoas cereja do bolo, né? Agora, precisam né? dessa oportunidade, né? Dessa oportunidade. Exatamente. E assim, e pessoas que já são formadas, mas que estão desempregadas Sim. e não conseguem emprego na sua área e se inscreveram e vão aprender agora uma profissão, uma nova Isso. profissão. Então, E vão existem maneiras, movimento, né? diversas Maneiras e formas. maneiras de você contribuir e abençoar pessoas, abençoar vidas. E sabe, tá com o coração focado no lugar certo, em Jesus, nas pessoas. Cristianismo não é só relacionamento com Deus, né? Não as pessoas falarem, eu já oro, eu sirvo a Deus, eu leio minha Bíblia, mas não quero me relacionar com ninguém. Não, e você está perdendo a grande oportunidade de receber, sabe, em troca, algo que só no relacionamento de comunhão com pessoas você vai ter. Porque a cruz tinha duas, acho que eu saiba, era uma vertical, que fala desse relacionamento do homem com Deus, mas uma outra, na horizontal, que fala dessa comunhão com pessoas, né? O outro é tão importante que nas epístolas você vê: ame uns aos outros, sirva uns aos outros, dê preferência uns aos outros, ore uns pelos outros, perdoe. São as epístolas dos uns aos outros, uns para os outros, porque Deus valoriza relacionamentos, Deus ama relacionamentos, sabe? Então, a gente não pode se isolar e servir só a Deus, a gente tem que lembrar que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo fala de pessoas diferentes. Esse dedinho é diferente desse outro, um órgão é diferente do outro, cada um com sua função, mas todos juntos contribuindo para a saúde do corpo. E essa conexão gera maturidade, né, pastora? A gente cresce, sim, né? A gente cresce, a gente olha para trás assim. Eu, particularmente, olho para trás e vejo assim, meu Deus. Eu falo assim, meu Deus. E é tão melhor, né? A gente ser transformada dessa forma, né? tão bom, por Jesus. né? A gente ser transformado dessa forma por Jesus, né? E a gente sabe que isso acontece por causa das pessoas que estão à nossa volta, né? Porque elas começam a te olhar de uma outra forma, a te amar de uma outra forma, a respeitar, a honrar. E você começa a se ver também de uma outra forma. Então, é uma troca é uma troca muito rica. Que leva a amadurecimento. Que leva a amadurecimento, a crescimento, que faz com que você fique mais próximo daquilo, da vontade de Deus para a sua vida, né? Que faz com que você comece a viver no centro da vontade dele, né? Faz com que você tenha um coração no lugar certo. Muito bom. Faz com que você se desprenda de coisas que talvez você do corpo, né? tenha dado valor, mas que não tem mais valor nenhum para você. E a importância desse respeito, né? Do verdade. tempo de cada um. É o tempo kairos, né? Até para você falar, né, para servir, servir, né? Você tem que respeitar. Às vezes alguns ainda não tiveram esse entendimento. Não é por isso que ele tem menos valia, não. É porque ele ainda não entendeu a grandeza Cada um amadurece no seu ritmo. Seu tempo, mas faz parte do Mas a gente acha um lugar para encaixar, né? A gente fala isso, ninguém fica sem fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. E é uma forma de valorizar também o outro que que tá está ali, pessoas né? que pensam que servir a Deus, servir ao próximo é só ser pastor. Sabe? Pensa só no lado espiritual, né? Eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que evangelizar o mundo. E elas não entendem que esse lugar
ele vai chegar na tua vida se você tem um Uhum, chamado. uhum. Sabe, se você tem um chamado sincero no teu coração de querer ser usado por Deus para ser um ministro do evangelho, né? Mas que você precisa primeiro ser fiel nas coisas naturais. Sabe como? Se você olhar lá a vida, né, a história de Moisés, de Davi, foi exatamente assim. Uhum. Davi foi ungido rei, mas ele ainda era pastor de Permaneceu, ovelhas do pai. Ele pastoreava, ele fazia no natural com tanta Sim. fidelidade que ele até lutou com um urso e com um leão Pra em defender. função de salvar as ovelhas do pai. Uhum. Então ele levava aquilo tão a sério. Sim. Ele tinha um compromisso de cuidar das ovelhas, ele tinha fidelidade ao pai, ele zelava por aquilo Uhum. no natural. Deus foi vendo aquele coração Exatamente. dedicado, né? Excelente, vamos dizer assim, Sim. e deu um chamado maior Exato. de ser rei. Moisés, mesma coisa. Ele foi lá, ó, pastorear as ovelhas do sogro, atrás do deserto. Uhum. 40 anos. Só fez aquilo que era o natural. É. Era o trabalho dele, né? Acordar e levar as Levar ovelhas as para o ovelhas. pasto. Até um dia que Deus colocou ele naquele lugar de ser o mediador do povo de Sim, Israel, o sim. libertador. Então, o tempo É. desse chamado que as pessoas tanto almejam, ele vai chegar Uhum. à medida que Deus vê essa sua fidelidade Sim, no É natural, verdade. sim. sabe? Com pessoas ali servindo. Uhum. E aquilo é tão verdadeiro, você faz aquilo com a motivação tão certa, porque eu amo a Deus e Sim. eu amo pessoas. É Sim. verdade. Deus fala: Uau, É isso é aí. esse mesmo que eu quero, sabe? Então, ter essa paciência de aguardar o tempo da É. oportunidade, Uhum. ter a paciência de entender a vontade de Deus na minha vida, É. vai cumprir, porque é Ele Sim. quem coloca em É. nós o querer e o Isso. realizar. Então, todas essas coisas levam as pessoas a gente a entender o valor do servir, É É. verdade. o valor do servir. Não se está falando aqui do social, no sentido do político, Uhum. né? Das instituições políticas, É Sim. verdade. mas o serviço ao próximo por amor a Jesus, por amor às É. pessoas. E não nesse contexto, né, mas a gente vê nisso, né, essa desse coração, né, que você estava falando, né, da passagem que fala que se você é fiel no pouco, ele vai Vai colocar sobre colocar muito. Então, muito. muitas das vezes a gente tá É, fazendo um trabalho que ninguém tá vendo. Tá nos isso. bastidores, ninguém tá vendo. Mas se você fizer com a motivação correta, com o coração Deus ali está para vendo. É isso, ele, porque e é é ele que para te ele, né? recompensa, se for o Porque é caso, para nesse ele, né? Eu para gosto, ele. eu gosto muito quando o pastor Fragali fala sobre os improváveis de Deus. É, Quando ele fala, eu vibro ali. Quando ele fala sobre os improváveis de Deus, né? Então, É. assim, na Bíblia não tem nenhum lugar falando que para você amar, você precisa ter um título. Não um tem. crachá. Um crachá, É. um título, não Você vem ter uma escrito isso. liderança Tá nas Então, suas a mãos. gente, a gente entende que a gente vai ser Jesus. Eu entendo dessa forma. Acho que a Deise compartilha comigo disso, né? A senhora também. A gente entende que a gente, para ser Jesus na vida das pessoas, a gente tem que amar. Isso. Então a gente está fazendo isso, né? Deixando fluir, A gente né? está amando. Ele nos amou E as primeiro. pessoas gente tá- percebem A como isso é gente está natural, amando sabe? em sim. cada detalhe, É. em cada detalhe a gente vê Natural. esse amor, porque a gente está, a gente como igreja, né? A gente como igreja, né? A gente está ali Exatamente assim. para ser Jesus na vida das pessoas. As formas são inúmeras, são várias. Cada um vai encontrar a sua forma de fazer isso. Eu vou alcançar pessoas que talvez a senhora não vá, a senhora vai alcançar Com outras certeza. que talvez eu não consiga, Sim, com e a Deise certeza. outras, e esse é o corpo. Então, assim, isso é um propósito de vida, né? Isso é um propósito de vida. Num momento da minha vida, não sei se cabe, mas no momento da minha vida, Deus falou claramente comigo.
eu estou cuidando de você. É. Cuide das minhas coisas, que eu estou cuidando de você. É uma aliança Foi que ele tem, né? claramente comigo isso. E assim, a forma como eu ia cuidar das coisas dele foram acontecendo. né? Foram surgindo. Eu não cheguei e falei, ponto, agora vou cuidar agora. Pega o pano que agora eu vou cuidar. Não, as coisas foram surgindo, foram aparecendo e as coisas foram florescendo, como a gente fala, né? Foram acontecendo, né? Carla? Teve uma entrega. Deus Uma intencionalidade, né? Uma entrega, uma intencionalidade, uma entrega. Uma rendição, sabe? Quando você se desarma de si mesmo e se entrega. É muito, muito importante. Essa entrega, ela, assim, eu acho que ela é intencional, porque você abre mão, começa a abrir mão de um monte de coisa, né? Você abre mão de um monte de coisa para viver aquilo, né? Sim. Com pessoas, né, ao nosso lado, vivendo junto com a gente aquilo dali, né? E isso é muito bom, né? É muito bom. Isso é muito bom. É uma alegria. A gente ficaria aqui conversando sobre essas coisas durante muito tempo. Não acabou não, né? Já acabou? Caramba, não, a gente pouco. Fala assim, Ninguém falou aí. Muito pouco. Contou as dezenas de histórias. A gente nem contou as histórias. É muito bom. A gente sabe que as pessoas que estão nos ouvindo talvez sejam despertadas, né? Para servir, para amar o próximo, porque o evangelho é isso. O mandamento da nova aliança é crer e amar. Então, se você crê em Jesus Cristo, se você crê em Jesus Cristo, se você amar pessoas, você já está cumprindo o mandamento, a lei. Deus tem para nossa aliança com Deus agora, temos esses 2 mandamentos, né? E amar pessoas é você deixar fluir o amor com que Deus tem te amado. Deus te ama incondicionalmente, Deus entregou sua vida, Jesus entregou sua vida por você, e Ele quer agora que você seja bênção para pessoas. Então a gente finaliza aqui, eu fico muito feliz que vocês contribuíram tanto com as experiências de vocês. A gente aqui na Nova tem tanta coisa para falar do que a gente faz, mas se você quiser, eu quero colocar um gostinho na tua boca, quiser conhecer um pouquinho mais de todos os trabalhos que a gente tem aqui, abençoando famílias com cestas básicas, abençoando pessoas, atendendo elas, né, aos serviços que a gente oferece, indo até as comunidades, orando com elas, levando a ceia. Venha nos conhecer um pouco mais, você vai poder fazer parte disso, mas o que mais importa é que o seu coração esteja no lugar certo. O lugar certo para um coração é ter a motivação certa. Fazemos tudo isso não para promover um nome de uma igreja, uma instituição, nem para promover A e B pessoas, mas para promover, para levar a fama de Jesus. Amém. Ele é que é exaltado quando isso tudo acontece, ele é que é revelado, o amor dele é revelado. Então eu louvo a Deus por esse trabalho que fazemos juntos como igreja e que tem sido bênção para tantas pessoas. Quero agradecer, tá? A Deise, a Carla, agradecer a você que está participando de mais esse episódio, assistiu conosco agora até o fim. E agradecer por essa temporada, né? Tivemos aí 6 episódios que eu tenho certeza que abençoaram sua vida. Esse é o último. E fique com essa expectativa de que a nova temporada vai trazer também muita coisa boa para você. Deus abençoe sua vida. Um grande beijo. Vamos mandar um beijinho para todo mundo ali, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Se esse conteúdo falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Vamos juntas espalhar a palavra, fortalecer a fé e lembrar umas às outras de quem somos em Cristo. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue com a gente nessa caminhada. Nos vemos no próximo vídeo.